Ordem do dia. O Conselho Federal de Medicina decidiu suspender temporariamente os efeitos de uma resolução que estabelecia regras para a prescrição de medicamentos à base de canabidiol, um derivado da cannabis. Com isso, a decisão pela indicação do uso do canabidiol volta a ser de responsabilidade do médico, de acordo com regras já estabelecidas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Conselho também abriu consulta pública para receber contribuições sobre o assunto. E os interessados têm 60 dias, até 23 de dezembro, então, para apresentar sugestões que vão servir de subsídio para essa discussão. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a médica neurocirurgiã especializada em administração em saúde, colaboradora da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, a AMA, Patrícia Montanier. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações e conversar com a Patrícia para saber os impactos, né, dessa decisão, o que isso representa. E você falou agora há pouco, né, Adriana? É um assunto que para muita gente ainda é polêmico. Até porque o Conselho Federal de Medicina havia proibido, suspendido, vamos dizer assim, essa possibilidade de prescrição, né, de medicamentos à base de canabidiol. Isso gerou uma discussão muito grande, principalmente por parte dos pacientes, né, que fazem uso dessa medicação, que se sentem melhor com essa medicação. Eles fizeram uma pressão muito grande até que o Conselho Federal de Medicina voltou atrás e agora permite, então, né, volta a permitir os efeitos dessa resolução para prescrição de medicamentos à base de canabidiol, inclusive com consulta pública, que é muito válido, né, em que as pessoas podem contribuir com sugestões e até mesmo auxiliar na ampliação, né, das políticas públicas, das decisões relacionadas a esse assunto. Já temos a nossa entrevistada. Que é médica neurocirurgiã especializada em administração em saúde, colaboradora da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, doutora Patrícia. E aí a primeira pergunta é Montanier ou Montanier? Como é que é a pronúncia do sobrenome, hein, doutora? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos, obrigada aí pela oportunidade. Montanier, sobrenome pronuncia Montanier. Muito bem, doutora Patrícia, bem-vinda aqui ao nosso Super N segunda edição, viu? Primeira pergunta também, eu queria saber da senhora, como que a senhora recebeu, né, essa decisão do Conselho Federal de Medicina em voltar atrás, em suspender temporariamente os efeitos dessa resolução que estabelecia regras, né, para a prescrição de medicamentos à base do canabidiol e também a abertura dessa consulta pública e a importância disso. Bom, recebemos com bastante alívio, né, uma vez que a pseudo-atualização da resolução, né, recentemente publicada, não atendeu em nada às necessidades do médico e do paciente nesse cenário, né? E, na verdade, não houve uma atualização científica, né, dessa resolução aí recentemente publicada, simplesmente se ignorou os últimos 8 anos de ciência publicada. Desde 2014 para cá, literalmente, milhares de artigos científicos foram publicados nessa área e isso não foi devidamente atualizado na resolução. Desrespeitou-se, né, a autonomia médica no seu direito aí de escolher o melhor tratamento para o seu paciente. Desrespeitou-se o paciente no seu direito de escolher o seu tratamento e milhares de pacientes que já estão em uso dos produtos à base de cannabis no país para diferentes patologias, e desrespeitou-se, inclusive, a liberdade de expressão científica, né? Nessa resolução aí recentemente publicada, se proibia partilhar conhecimento científico sobre esse assunto no país, né? Então, uma resolução bastante absurda, que realmente nos causou bastante estranheza, mas que, felizmente, né, o Conselho tomou a decisão aí de revogá-la temporariamente. É importante esclarecer para o nosso público, né, para todos que estão aí nos escutando, que foi apenas suspensa, né, a resolução. Ainda não temos uma resolução que realmente atende às necessidades dos pacientes, às necessidades dos médicos que atuam com esse perfil de produto de medicamento.
Doutora, só para a gente entender e passar para o nosso ouvinte, qual ou quais os impactos, por exemplo, para um paciente ficar sem esse medicamento à base do canabidiol? Quem estava recebendo esse tratamento e ficar sem esse medicamento durante um tempo, quais os impactos disso, hein, doutora? Bom, é importante saber que a maioria dos pacientes que estão em uso de produtos à base de cannabis no país são pacientes portadores de doenças graves, refratárias e incapacitantes. Então, a gente está falando aí de crianças e adolescentes com autismo severo, a gente está falando aí de idosos com quadros demenciais avançados, a gente está falando de pacientes com doenças neurodegenerativas graves, que a gente não encontra terapêuticas, né, capazes de aliviar realmente o sofrimento dessas pessoas. A gente está falando de casos de epilepsia diferentes daqueles que foram citados nessa última resolução, gravíssimos, né, de pacientes que convulsionavam 30, 40 vezes ao dia e que com o canabidiol passou a ter um quadro realmente controlado. Então, são pessoas realmente com problemas graves de saúde que estão alcançando resultados satisfatórios com esses produtos, né? Pacientes com quadros diversos de dor crônica, de dor neuropática, de fibromialgia, pacientes que já foram operados diversas vezes na coluna vertebral, né? E interromper um tratamento que aliviou sintomas, aliviou a dor, aliviou o sofrimento, é simplesmente desumano. Né? Então, isso excede, né, o nosso entendimento de bom exercício da medicina e de direito, né, legal do paciente de acessar o seu tratamento. Doutora, a senhora falou agora há pouco que ainda não temos, né, uma legislação, uma resolução que atenda todos os requisitos que beneficiem aí os pacientes e tudo mais. O que está faltando para essa resolução ser mais afirmativa, para que possa atender, de certa forma, mais as pessoas, né, os pacientes que dependem dessa medicação? O ponto principal é entender a cannabis como um medicamento de moléculas múltiplas, não é só o canabidiol, tá, pessoal? O canabidiol é um dos elementos químicos da cannabis. A cannabis tem mais de 500 elementos químicos e utilizamos esses produtos com predominância de outros elementos químicos com muito sucesso nas terapêuticas. Aqui no Brasil, por exemplo, desde 2017, tem um produto à base de cannabis com igual proporção entre o CBD, o canabidiol e o THC, o tetraidrocannabinol. Né? Então, tem outros elementos químicos da cannabis que podem ser utilizados para fins terapêuticos, já estão sendo utilizados com segurança e com bons resultados. O segundo ponto muito importante é entender que a gente precisa ter a liberdade de prescrever esses produtos para qualquer situação de refratariedade, de gravidade clínica. Então, quando o paciente, independente do seu diagnóstico, se é dor crônica, se é epilepsia, se é Parkinson, Alzheimer, se é doença inflamatória intestinal, se é psoríase, se é autismo, não alcança um resultado clínico satisfatório com outras terapêuticas, por que não utilizar um produto à base de cannabis para aliviar a sua dor, o seu sofrimento, os seus sintomas, né? Melhorar seu quadro clínico? Não faz sentido nenhum restringir, né, para um ou outro diagnóstico, sendo que a gente tem aí direcionamentos da literatura de que os canabinoides podem ser potencialmente eficazes em diversos quadros clínicos, em diversas doenças, que é exatamente o que a gente tem observado na nossa prática clínica. Então, esses são os dois principais pontos que precisam ficar muito claros aí para as autoridades, né, para os conselhos, e isso está totalmente alinhado com o que os países de primeiro mundo estão fazendo. Tá? Países como Israel, como Holanda, como Canadá, já estão há muitos anos implementando nos seus sistemas públicos de saúde, né, programas de cannabis medicinal. A Alemanha, por exemplo, recentemente, né, incorporou a cannabis medicinal ao seu sistema público de saúde. Né, e não há restrições de diagnósticos, não há restrições de uso exclusivo do canabidiol. Né, é possível usar a planta completa nesses países e é possível usar para qualquer patologia.
O que falta para esse esclarecimento, na opinião da senhora? E outra pergunta, em que ponto estamos como sociedade em relação à utilização do canabidiol e de outras substâncias derivadas da cannabis para o tratamento médico, hein, doutora? Bom, no meu entendimento, falta conhecimento técnico qualificado na área. Há uma dificuldade enorme dentro da própria comunidade médica de se entender a cannabis como medicamento. Ainda há muita confusão dos colegas de confundirem o uso da cannabis recreativo, né, que se distancia de forma abissal do uso medicinal. Está claro, né, nessa resolução infame recentemente publicada pelo CFM que há um desconhecimento técnico, né, dentro do próprio conselho em relação a esse assunto. Então, o que mais falta aí mesmo é partilhar um conhecimento científico qualificado, né, um conhecimento técnico qualificado sobre essa área dentro, né, dos conselhos regionais de medicina, do Conselho Federal de Medicina, para as autoridades públicas. E o cenário hoje no país deixa muito a desejar, né, no acesso a essas terapêuticas, justamente porque a gente não tem ainda um cenário regulatório, um amparo regulatório dos nossos próprios conselhos, né, de medicina. A Anvisa deu um passo muito importante em 2019, a nossa Agência Regulatória Nacional de Saúde fez uma resolução com relação aos produtos à base de cannabis no país, né, tentando organizar um pouco a casa, né, que literalmente estava e ainda está caótica, ajudando a dar um direcionamento, né, mais racional e mais seguro para o uso desses produtos no país, mas ainda falta muito, principalmente em relação ao posicionamento dos conselhos regionais e do Conselho Federal de Medicina. E superar também, né, preconceitos, estigmas, né, a relação aí da cannabis, do canabidiol, muito com a questão das drogas. Não há para muitas pessoas ainda, não há essa separação, né, entre o uso medicinal e o uso, enfim, recreativo, ou até mesmo o uso contínuo que pode levar até o vício, né, em relação às drogas. Ainda tudo isso muito latente na nossa sociedade, né, doutora? Infelizmente, há essa confusão ainda enorme, né, os diferentes usos dessa planta. Então, pessoal, para ficar bem claro, né, quando as pessoas associam a cannabis, associam ao fumo, né, o uso recreativo, a gente está falando primeiro, né, fumo, né, todo mundo sabe, é uma via de administração agressiva para as vias respiratórias, libera subprodutos tóxicos, potencialmente cancerígenos. O conteúdo que é fumado, na imensa maioria das vezes, é um conteúdo desconhecido. Muitas vezes se misturam outras coisas além de cannabis nesse conteúdo. A gente não tem segurança nenhuma, né, do que tem ali nesse conteúdo. Geralmente feito, né, por pessoas muito jovens, não raramente pessoas que têm uma predisposição hereditária a ter transtornos psiquiátricos e sem nenhuma supervisão, orientação médica. Isso é totalmente distinto do cenário de uso recreacional, do cenário de uso medicinal dessa planta, né, onde a gente tem, primeiro, um conteúdo que é laboratorialmente testado, a gente tem certeza, né, que aquele produto está isento de contaminantes físicos, químicos, a gente tem segurança e assertividade da concentração desse produto, né, em relação aos canabinoides. A via de administração é oral, né, são gotas que são administradas, né, via sublingual, embaixo da língua, e essa via de administração tem uma biodisponibilidade completamente distinta da via inalada, e existe uma orientação médica, uma prescrição médica, um acompanhamento médico, né? Então, é um cenário de uso completamente distinto do cenário de uso recreacional, isso precisa ficar muito claro para as pessoas. E nesse cenário de uso medicinal, a gente não tem essa relação de dependência, a gente não tem essa relação de efeitos neuropsiquiátricos negativos que existe na via recreativa. Tem algum prazo para que a gente possa ter uma decisão definitiva nesse sentido, doutora? Quais são os passos que a gente tem agora pela frente?
Bom, o Conselho Federal de Medicina suspendeu, né, a resolução recentemente publicada e está solicitando, né, contribuições da população, uma consulta pública, né, até dia 23 de dezembro, né? Então, está aberto a todos, né, pacientes, médicos, cientistas, enfim, todos estão convidados, né, a contribuir em relação a esse cenário. E o mais importante, a gente construiu o diálogo, né, junto ao CFM, junto aos Conselhos Regionais de Medicina, tentando realmente contribuir com eles, colaborar, mostrando que tem de ciência publicada já sobre esse assunto, mostrando que os colegas que já estão trabalhando com esses produtos à base de cannabis há mais tempo no país, né, estão vivenciando na prática clínica. A gente tem colegas que estão prescrevendo desde 2014, 2015, tem literalmente milhares já de pacientes em uso regular desses produtos, tem muita experiência prática, né, para compartilhar, e esses colegas deveriam ser ouvidos, né, para construir uma resolução que realmente seja congruente, né, com a realidade do que está acontecendo no nosso país nesse cenário. Patrícia Montanher, médica neurocirurgiã, especializada em administração e saúde, colaboradora também da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, a AMA-Me. Patrícia, obrigada, viu, pela participação, mais uma vez aqui no nosso Super N segunda edição, o espaço sempre aberto, a gente conta com você em outras oportunidades. Eu que agradeço aí a oportunidade e um abraço a todo mundo e vamos contribuir na consulta pública aí do CFM, se puder divulgar aí o link, é bastante importante a população, especialmente os pacientes e familiares dos pacientes serem ouvidos.